Muito bem, bem-vindos novamente aos vídeos do HTML, conceitos mais avançados. Estamos a falar sobre formulários, o Forms, e já vimos então que temos aqui uma forma. Eu criei aqui no Cascading Style Sheets um espaço para definir uma border. Eu vou aqui definir para 1 px, vou alterar aqui o padding e vou colocar 5px, 5px, perdão, para definir aqui um espaço para os meus elementos, para eles não ficarem todos encavalitados. Eventualmente eu irei vir aqui a alterar, principalmente, deixem cá ver, ora, top, right, left, aqui, por exemplo, 10px, para aumentar a distância aqui, ok? Voltamos aqui ao nosso ficheiro index e vamos aqui começar a ver o que é que são os elementos. Reparem, eu posso adicionar texto, pura e simplesmente, posso adicionar até um parágrafo e dizer assim, por exemplo, preencha cuidadosamente o formulário que se segue. Ok? Ora, o formulário não se segue, eu estou dentro do formulário, ok? No entanto, isto vai-me permitir fazer isto, reparem. Eu vou aqui gravar, está gravado. Reparem, cá está. Preencha cuidadosamente o formulário que se segue. Ok? Eu vou ainda aqui mexer no meu Cascading Style Sheets, vou aqui colocar só 5. Ok, ele aqui aproximou-se, vamos colocar então aqui 20. E aqui no 5 vamos definir só 2, não, vamos deixar ficar assim porque eu utilizei um parágrafo e daí que eu possa pura e simplesmente eliminar este parágrafo e fazer isto, reparem, cá está, preencha cuidadosamente o formulário que se segue, ok. E agora posso começar então a introduzir elementos, ok. Ora, o primeiro elemento que nós vamos ver faz parte da secção dos inputs, ok. E é aquilo que nós vimos no vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores, como exemplo, que é o input do tipo text. Ora, para colocarmos aqui um espaço para preenchimento do utilizador, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Vamos imaginar que queríamos que ele preenchesse o seu nome. Colocávamos nome, 2 pontos, e depois à frente input, depois type, e definimos text, ok? E desta forma simples nós temos já em condições de poder apresentar um espaço para o utilizador preencher. Reparem, ok, nome aqui à frente. É evidente que nada disto está correto, eu quero colocar isto na página, ou melhor, na linha seguinte, então vamos colocar aqui um BR e vamos refrescar e cá está o nosso formulário a tomar o seu espaço, ok? Não. No entanto, eu posso querer colocar o nome por cima do formulário. Ou melhor, por cima daquele espaço. Então, vou colocar aqui /br e vou refrescar a minha página. Muito bem, um outro aspecto que é extremamente importante é o seguinte, é não deixar ficar o input apenas com esta designação, ok? Isto porquê? Porque nós vamos quase sempre necessitar de um name para referenciar qual é o nome deste objeto. E quando eu falo deste objeto, estou a falar desta caixa de texto. Então, name, vamos por aqui texto nome. Ok? E eu coloquei aqui com um underscore, não coloquei um espaço, uma vez que depois vamos tratar isto noutras linguagens como sendo variáveis, ok? Isto é um conceito que nós aqui não vamos explorar nesta lista de vídeos, mas é importante que se habituem a colocar sempre um nome, e o nome terá sempre que ser diferente para cada um dos inputs que utilizarem dentro de uma forma. Evidentemente que noutra forma qualquer poderão voltar a repetir os nomes, não há qualquer espécie de problema. Vamos ver, no entanto, aqui mais alguns atributos para este input do tipo text. Muito bem, no caso do type text, já vimos aqui o name, há outro valor muito interessante que é o max length. O max length, vamos lá ver, max length é igual, e vamos colocar aqui 100, por exemplo, ok? E vamos agora refrescar, e reparem, parece que nada aconteceu. Eu vou colocar aqui agora valores, e nada aconteceu, ok? Reparem, automaticamente já não consigo adicionar mais nada. Eu vou aqui fazer o mesmo exercício, só que desta vez só com 10 valores, isto é, o comprimento máximo ser 10. Isto significa que eu só vou poder introduzir 10 caracteres no meu campo, ok? Se eu colocar, por exemplo, size igual a 50 ou 40, por exemplo,
reparem o que vai acontecer. Automaticamente estou a mover aqui ou a aumentar o tamanho do meu campo, ok? Isto é importante se eu quiser, por exemplo, definir campos todos da mesma medida para cada um dos meus campos do formulário. No entanto, o size continua a não alterar o max length, ok? O max length é que define a quantidade de caracteres que eu vou introduzir. Finalmente, posso colocar aqui o value, texto, por exemplo. E reparem o que é que acontece. Parece que lá já escrito texto. Eu posso simplesmente aqui alterar o texto e substituir pelo meu. Ora, isto é muito interessante, por exemplo, para nós colocarmos aqui aquilo que se chama quase um hint text. Escreva aqui o seu nome, por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está, escreva aqui o seu nome e eu depois, quando clico, seleciono e depois escrevo o meu nome. Okay? E basicamente são estes os elementos mais importantes no que diz respeito ao input. Há que chamar aqui a atenção para o aspecto relacionado com a interação que este tipo de elementos faz com as outras linguagens de programação, no caso o JavaScript e o PHP, por exemplo, ou outra linguagem de programação web. É que o name, como eu disse, é extremamente importante para podermos saber de que objeto é que estamos a falar quando nos queremos referenciar a ele e alterar alguns aspectos, por exemplo, alterar o tamanho máximo de caracteres, ou o size, ou o próprio value. E no caso do value, que eu aqui utilizei para apresentar texto por defeito, o value vai ser a propriedade que, depois de eu submeter o formulário, é a propriedade que vai transportar o texto introduzido neste input, ok? O que quer dizer que quando nós chegarmos a estudar validação de formulários com JavaScript ou envio de informações para o web server através dos formulários, o que vai acontecer é que nós vamos ter acesso aos vários inputs através do seu nome, ok? Através do seu name, e através do seu value, isto é, o valor que foi introduzido pelo utilizador, ok? E vemos desta forma, muito simples, o que é, neste caso, aqui o campo de texto, aquilo que eu chamo uma text box, ok? Uma caixa de texto. No próximo vídeo iremos continuar a ver mais alguns elementos input.